noite, galera. É o seguinte, os famosos, tá todo mundo preso, né? Então os famosos estão falando cada vez mais sobre sexo. É uma declaração atrás da outra. O que gosta de fazer, como faz, quando faz, com quem faz, quem deixa, quem fez, quem deixa de fazer. Em época de isolamento, com o fim da paquera presencial, como é que anda essa vida sexual dos brasileiros, gente? Sei. No programa de hoje, o Super Pop vai falar sobre sexo. Eu adoro falar sobre sexo. E você, da sua casa, gosta? E essa quantidade é importante ou qualidade? Sexo. É bom falar de sexo, né? Para, Gimenez. Bom, hoje não sou eu que vou falar, são as minhas convidadas. Vamos falar boa noite para ela, Geise Arruda. Tudo bem, Geise? Tudo bem, Lu. Bem-vinda. Muito obrigada. E que pauta gostosa, Você tá hein? bonitona, hein? Muito obrigada. Gostei. E ela lançou um canal no YouTube sobre sexo. É por isso que tá falando bem. Tem mais de 100 mil inscritos, é isso? Sim, é o Ponto G. E sou escritora de contos eróticos. Estou indo lançar o segundo, agora dia 5 de agosto, Desejo Proibido. O sexo virou meu ganha-pão. Adoro, é muito boa. Eu vou falar boa noite para Gabriela Levinte. Levinte. Gabriela Levinte, tudo bem, Gabriela? Tudo bom, Lu? Prazer conhecê-la. Muito Prazer obrigada é meu. pela oportunidade. Você é linda, Você mulher. também, lindíssima. Minha mãe é muito sua fã. Ela falou assim, você vai falar com a Lu, fala que eu sou muito fã dela. Como é o Ela nome assiste da sua você mãe? sempre. Dona Hilda. Dona Hilda, um beijão. Viu? Linda sua filha. Obrigada. Obrigada, eu. Fofa. Thaís Smith, tudo bem, Thaís? Tudo bem, Lu? Bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela presença também. E a gente vai falar com a doutora Flávia. A doutora Flávia é ginecologista, especializada em sexualidade. Tudo bem, doutora Flávia? Como vai? Tudo bem? Muito prazer. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Bom, hoje a gente vai falar sobre sexo. Quantidade ou qualidade? Bom, quantidade agora está difícil no momento Covid, né? É mais qualidade. Mas tudo bem, a gente pode falar momento Covid e antes. Essa questão... Primeiro é o seguinte, eu já vou deixar aqui um relato meu. A gente pensa... Quando a gente vê alguém falando de mulher que sai com muitos homens, a mulherada mesmo, a gente critica, como assim sai com todo mundo? Agora, se é homem, pode, né? Interessante que tem esse preconceito, não é? Muito. A Anitta é uma prova viva disso. Né? A Anitta maravilhosa, empoderada, independente, troca de namorado direto, tá certíssima. E é super criticada. E Se um ela tá homem, feliz. a gente pega o Arthur Aguiar, vamos dar exemplos, sai como garanhão. Interessante isso, né? A mulher não pode... E é a mulher que fala mal da mulher. Sim. É a mulher que fala mal da mulher. A nossa sociedade, infelizmente, o machismo é muito enraizado. Nas mulheres. Sim, sim. Porque normalmente os homens, é interessante, pode até ser, mas a gente não vê homem falando mal de mulher. Normalmente é a mulher que fala. Sim, a gente se julga muito, compete muito. Infelizmente, não há a união que há entre os homens, ela não existe entre as mulheres. Geise, sexo, quantidade ou qualidade? A quantidade. Para chegar numa boa perfeição. Tem que Acho que praticar? se você não pratica, você não consegue ter uma boa relação, um bom sexo. Tem que se conhecer, é isso? Com certeza, sozinha acompanhada. De 0 a 10, quanto é importante o sexo na sua vida? 10? Muito importante? É muito bom o sexo. Acho que depois de dormir e comer, e ainda lá, tem gente que inverte. É a melhor coisa. É muito importante. Faz bem pra pele. Você não vê uma mulher que transa, que tem uma vida sexual ativa chata. Ela sempre tá linda, maravilhosa. É muito bom, galera. Vão transar. Mas isso... Será que isso não é tipo uma lenda viva? Claro que... Gente, pelo amor de Deus, uma noite bem transada. A gente sai até cantando com os passarinhos. Feliz. Maravilhosa. Brinca com os cachorros. A mamãe te ama. É lindo. A mamãe te ama. Gabriela, quantidade ou qualidade? Eu acho que os dois. Os dois. Porque depende do boy também, né, Luciana? Se tem um boy ruim de cama, você vai querer quantidade com o cara. Você vai querer uma e vai querer sair correndo, né? Agora, fala assim, não, uma só, já fala, ai, minha mãe me ligou, tô tendo problema com meus gatos, vou ter que ir embora. Deixa a casa sozinha. Já deixei a casa sozinha, esqueci a panela no fogo, menino, você não tá entendendo. Aí você vai embora. Agora, se o boy é bom de cama, sabe fazer o negócio, aí você vai querer várias vezes Se a na química é noite. boa, né? Se a química é boa, com certeza. Aí você vai 5, 6, 10. É difícil falar de sexo? Não. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre o sexo e fazer sexo. Eu acho que existe um tabu muito grande em cima do tema. Muita gente não gosta de conversar, trocar experiências, mas na hora de praticar é um desastre. Então, eu acho que a conversa, ela leva você até um pouco mais de experiência. Mas não na hora, né? Não. Começou a trocar ideia na hora do sexo, Deus me livre, né, meu filho? Você quer transar ou você quer um monólogo? Quer conversar?
Não dá. O cara começa a Eu falar... converso. Jura? Juro. Mas o que você fala? Você gosta? Ah, Você eu gosta? fui na Eu feira. falo um pouquinho, Lu. Eu falo, gente. Conta um pra pouco. gente. Não, eu quero saber. De me vida, conta. por favor. Às vezes, na hora dá vontade de falar alguma coisa, de comentar, eu acho que não muda nada. Mas tipo, mas não discutir a história, como é que não, faz. não discutir, mas lembrar alguma coisa importante, às vezes eu falo pro meu namorado. Entendi. Uma E o conta namorado? de luz. Com o namorado. Não, e o namorado fala o quê? Ele responde. E vocês conversam na hora? Aham. Ah, Não muito, mas tu me entendeu. do assunto, entendi. É, Do assunto. É. Quantidade ou qualidade? qualidade. Esse negócio de quantidade, às vezes... Eu gosto de qualidade em tudo. Entendi. Tudo. Tá certa. Assim, o que um homem precisa ter para ser, assim, um homem que você fala, esse é gostoso, vai? Sem ser muito, né, Eu escatológico. acho que o olhar... O olhar, ele já te seduz no olhar. Eu Agora- olho os dentes. Também. E cheiro. Tem que ter um bom Também. Tem que ser perfume, bem, cheirosinho, bem né? cheiroso. É. Tem, é verdade. os Geise, dentes sem e o ser cheiro. escatológica, por favor. Meu Deus. Ele tem que ser sexy, ele tem que me atrair como uma presa. Eu gosto de me sentir atraída a ponto de falar, eu preciso muito ficar com aquele cara. É instinto, é olhar, é boca, é cheiro, é toque. É um jogo de sedução. Gente, você tá falando diferente, você tá escrevendo esses contos eróticos, você tá encarnando uma persona. Não, amor, eu tô só vivendo o que eu escrevo. Entendi. Entendeu? De repente você tá escrevendo o que você vive. Exatamente. Sexo, o problema é o seguinte, o sexo é comum, todo mundo faz, mas há essa censura, esse limite, e é o que recua as pessoas. Então, eu recebo e-mails e cartas de mulheres que nunca tiveram orgasmos na vida. Ela nunca teve um orgasmo com o esposo. O que você fala? Primeiro que é muito triste, né? E a gente entra assim, ó, você primeiro precisa se conhecer. Não é o seu parceiro que vai te proporcionar o prazer, é você com você mesmo, conhecendo o seu corpo. A gente não pode colocar a responsabilidade de ninguém, nem da nossa felicidade, nem do nosso orgasmo. Sim. Se você não estiver bem com você, pode vir o Brad Pitt que não vai. É claro, você tem que aprender a fazer também. E a gente aprende como? Aprende conversando. Isso que a gente está fazendo aqui, de levar não só entretenimento, mas informação para as Sim. pessoas. Conversa com a sua amiga, aquela mais descolada. Procura uma ajuda também de uma médica. Tudo isso ajuda. Vamos falar com a doutora. Doutora Flávia, existem mulheres que não chegam ao orgasmo nunca? Sim, existem. Na verdade, isso é parte de uma disfunção sexual. Então, disfunção sexual é quando as coisas não funcionam adequadamente como previsto. E as disfunções sexuais, uma delas chama anorgasmia, que é justamente isso. Não conseguir atingir o orgasmo. Tem a primária, que é nunca na vida, e tem a secundária, que é a partir de algum determinado evento ou a partir de algum período, tem essa dificuldade de passar a atingir o orgasmo. Então, isso precisa ser diagnosticado e tratado. Mas às vezes é porque ela não se conhece e aí fica com vergonha de falar. E Tem aí múltiplo- o homem também não liga e aí vai. São múltiplas causas, na verdade, né? As questões de sexualidade a gente tem que ver sempre num aspecto biopsicossocial. Então, tem a parte física, que é a parte orgânica, você tem que ver se está tudo funcionando adequadamente, o aparelho reprodutor, a parte hormonal. Tudo certo. Exatamente. Isso é o papel que o médico faz em consultório, através da anamnese, que é a entrevista médica, através dos exames que forem necessários, um bom exame físico e E se assim tá por tudo diante. certo e ela ainda não tem orgasmo? Então, aí a gente tem que entrar realmente e saber investigar essa parte psicológica, porque tem muitas questões atribuídas já ao histórico da vida sexual da paciente, às vezes crenças, mitos, tabus, aspectos religiosos, tudo que a mulher traz consigo numa história, ela pode ter ali como dificuldade Entendi. em atingir o orgasmo. Então, tudo isso tem que ser visto em conjunto. Tem que ir numa psicóloga para entender. Normalmente, a gente tem que ter o apoio das psicólogas com a gente no Sim. tratamento, sim. Gente, é muito louco. Agora, peraí, gente, eu estou olhando aqui dados sobre o perfil sexual dos brasileiros. Olha que interessante. O sexo é importante? 95% dos entrevistados consideram o sexo importante ou muito importante. Qual o número ideal de sexo por semana? Para os homens, o que vocês acham? Todo dia? Todo dia. Quantas vezes por semana, gente? Os Todo homens? Calma, 7. 7? 5. 7, todos 8 os dias. vezes para os homens. E para as mulheres? 2. Ai, se eu Não, tiver Não, casada... amiga, aqui, não, pra que média, tá aí. pra média. 2. Para a média dos Acho que brasileiros. 3 pra o que eles média. responderam? A média dos brasileiros está aqui, ó. Para a média dos brasileiros nessa pesquisa, os homens preferem, gostariam de ter sexo 8 vezes por semana. Para as mulheres, 3 vezes por semana. É, tem homem Só? que não aguenta isso tudo, não, viu?
Estão cantando de galo. E aí tem assim, calma, qual é o número real do sexo praticado por semana? Que isso aqui é expectativa e realidade, né? Para os homens, 3 vezes, para mulheres, 2 vezes. Olha que interessante também, quais as preocupações na hora do sexo? Homem, não satisfazer a parceira. Mulher, contrair doenças. Doutora, essa questão do homem não satisfazer a parceira acaba ficando uma responsa absurda para o homem. O homem que tem que satisfazer, o homem que tem que fazer. A mulher também tem que ser responsável pelo seu próprio prazer, não, doutora? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, o autoconhecimento, a história que ela traz consigo e, na verdade, a liberdade em ter a instrução para participar ativamente de um ato sexual é super importante, inclusive, na conquista aí desse próprio prazer. Então, o que a gente tem hoje em dia, para tratar qualquer tipo de mulher que tenha alguma dificuldade sexual, a gente começa com a instrução e a orientação do casal, quando de fato fizer parte de um casal. Então não tem mais essa de uma pessoa ser responsável pelo prazer da outra. As pessoas têm que ser responsáveis por saber o que lhes dá prazer. E aí sim, através de uma boa comunicação entre o casal, passar essa informação para o parceiro ou para a parceira. Sim. Agora é o seguinte, ela foi casada, tem 4 filhos e revelou que nunca teve um orgasmo na vida. Como assim, gente? Coloca aí. Luciana Gimenez, nossa entrevistada, tem 41 anos, 4 filhos, foi casada, mas nunca sentiu orgasmo. Nós vamos preservar a identidade dela e vamos chamá-la de Maria. Maria, você foi casada durante 13 anos e nunca sentiu prazer? Nunca senti prazer, nem por penetração e nem me tocando mesmo ou estimulando de nenhuma forma. Eu tinha vergonha de falar para ele, né? De falar que ele não me dava prazer. Parecia que ele não estava me satisfazendo. O meu relacionamento acabou por conta disso, porque eu não me sentia bem, né? De certa forma eu sentia assim, prazer satisfazendo ele, mas eu não tinha o prazer nenhum. E você fingia orgasmo? Todas as vezes eu fingia o orgasmo. E foram assim durante os 13 anos casados. E atualmente eu namoro, há 4 anos eu estou namorando um rapaz de 16 anos mais jovem que eu e é a mesma situação. Como que esse problema afeta a sua vida? De que forma? Eu me sinto inferior às outras mulheres, porque eu vejo comentário das mulheres, eu estou em êxtase, eu tive orgasmos. E eu gostaria de sentir essa sensação, saber como é que é, para ver se a minha vida sexual melhora. Porque eu já tenho 41 anos, então eu comecei a minha atividade sexual aos 15 anos. Então vem todo esse tempo sem eu sentir prazer. Não sente nada? Não sinto nada. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Não teve nenhuma vez em nenhuma relação sexual em que eu cheguei a ter o orgasmo. Você nunca teve nenhum trauma na infância, nada relacionado a isso? Bom, a minha infância, pelo pouco que eu me lembro, meu pai foi muito rígido comigo, tanto que eu casei muito nova, ele não deixava eu namorar, não deixava eu sair. E quando ele descobriu uma coisa que me marcou muito, quando ele descobriu que eu perdi a virgindade com o meu ex-marido, ele me deu um tapa na cara. Então isso me deu um choque, como se isso fosse errado. Né? E depois logo eu casei muito cedo, com 17 anos, aí veio os meus filhos e o nosso relacionamento terminou por conta disso. Acabou sendo uma amizade, porque eu não sentia atração, desejo, não tinha aquela atividade sexual saudável. Doutora, a gente tinha acabado de falar sobre isso. A pessoa já foi casada, teve 4 filhos e disse que nunca teve um orgasmo? E aí? Olha, infelizmente isso não é tão infrequente assim na população. A gente tem uma gama grande de mulheres que passam a vida toda em relacionamentos não satisfatórios, que podem não ter nem desejo sexual, ou não ter a parte da excitação e também não ter o orgasmo, e se acomodam nessa situação e assim vai a vida toda com altos graus de frustração. Exatamente, a gente ainda tem uma concepção de que muitas mulheres não participam por vontade ou por espontaneidade no ato sexual. Infelizmente, isso ainda é uma realidade. Faz porque... Pelo papel, infelizmente, algumas acreditam, né, pelo papel feminino, pelo papel da mulher, porque é o meu dever como esposa e assim por diante. Isso ainda é muito presente na nossa população. A gente tem grande parte das mulheres ainda com esse tipo de queixa. Gente, isso é uma tortura, fazer um negócio que você não está gostando só para
Imagina. Pra cumprir tabela, né? Pra reproduzir, né? Só pra reproduzir. Não, pra cumprir tabela, talvez lá pro marido, né? Ah, o marido deve ser bem ruim de cama também, hein? Venhamos, convenhamos. Então, mas às vezes é uma questão da pessoa, né? Da mulher que tá com algum... Porque senão a gente sempre culpa o homem, né? Não é também culpa deles. Não é culpa deles, mas também tem homem também, Luciana, que eu vou te falar, viu? Tem homem que igual não gosta, que não procura. Eu já fui casada com um homem assim, eu separei por isso. Não Lu. gostava? Não gostava, era uma vez no mês. Eu me sentia até mal, sabia? Nós dormíamos em quartos separados, quando ia viajar sempre em quarto separado. Eu passava de biquíni, de lingerie na frente dele e ele nem me olhava. Era uma vez no mês e olhe lá. E aí, o que você sentia, assim, você eu tentava? me sentia mal. Você tentava? Não, eu deixava ele me procurar. Bom, eu esperava sentada. Eu tinha vibrador, Lu. Eu usava vibrador. Até porque se você vai falar alguma coisa, o cara vai ficar mais desesperado ainda, não? Sim, exatamente. Eu esperava ele me procurar. E não procurava nunca? Era uma vez no mês, a gente ia viajar. Que lugar sei lá, lindo. ficava em lugares maravilhosos, eu num quarto, ele no outro. Mas fora o sexo... E ele não me procurava. Tipo, a gente viajava, ele não me procurava. Mas espera, mas não beijava na boca, não tinha todo o carinho? Tinha, a gente andava de mão dada, me beijava, assim, beijinho, mas assim, na frente dos outros parecia o casal perfeito. Mas, tipo, dentro de casa não tinha sexo, foi por isso que eu terminei. E uma vez por mês era bom? Não era. Por isso que eu não procurava ele também. Nossa, mas tava ruim o negócio, hein? Tava, não deu mais. Não rolou, né? Nossa, Não rolou. amiga, Eu tem que tentei. ficar um mulherão, né? Eu me sentia feia, sério. Mas mexe com a nossa autoestima. Quando o Mexeu cara não muito. procura a gente fica extremamente abalada. A gente acha que a culpa é nossa, que o nosso corpo não tá legal, que alguma coisa não tá funcionando, que a gente que não é boa de cama, né? Quando o cara ele fica nessa recusa. Eu tive um namoradinho também que só eu que tinha que procurar, viu? Porque é fraco. Meu último agora, inclusive. Se estiver me vendo, você é ruim de cama, viu, filho? Ô, Geise, tem homens que também não gostam muito. A mulher se culpa. Aí no seu YouTube as pessoas falam disso. As mulheres falam, nossa, me arrumei toda, o marido não quis, o namorado não quis, e aí? Olha, esse homem que não gosta muito, né? Uma loura Acontece dessa, também, né? perfeita e maravilhosa. Se ele não gosta Obrigada. muito, eu acho que ele tem que começar a ampliar o leque dele de opções, porque às vezes ele é bi. Fio Às vezes terra. às vezes Todo ele mundo gosta. fala isso, que ele Às é bi. vezes. Gente, porque... E é normal. Às vezes às ele vezes pode... Tem muito homem que é casado. A nossa sociedade, ele é tão machista que ele é casado, tem filhos e é gay. E ele não se assume, não sai do armário por medo. Medo de perder o serviço, medo de sofrer represárias. Então, às vezes, não, eu tô falando no seu ex-esposo, mas acontece. Mas às vezes o homem também não... Tem gente que não gosta de sexo tanto quanto as outras. Tem Sim, isso ele também. pode ser assexuado, né, que fala. Também, assexual, né? Sim, ele pode ser Assexual. várias coisas, né? E gay também, é uma delas. Bom, para ela a quantidade é certamente a maior das qualidades. Eu estou falando de uma mulher que se declara ninfomaníaca de verdade. Coloca aí. Rafaela Cavalcante tornou pública uma característica de sua sexualidade. Ela se considera ninfomaníaca. Mas será que ela é mesmo ninfomaníaca? Rafaela deu um depoimento exclusivo para o Super Pop. Bom, a ninfomania para mim foi um problema na minha adolescência, porque eu não tinha tanta experiência assim. Então, eu acabei fazendo muita besteira por causa disso, não tinha muita responsabilidade. Mas, hoje em dia, eu não vejo problema nenhum e consigo lidar com isso naturalmente. Bom, o sexo passou a ser um problema para mim quando começou a afetar meus estudos e as outras práticas da minha vida. Então, eu não tinha mais um hobby, eu não conseguia estudar, eu fingia que eu ia para a escola para poder ir transar com outras pessoas, então isso complicou bastante depois do meu futuro, né? Que hoje em dia eu não terminei meus estudos e etc. Eu nunca fiz nenhum tratamento, eu nunca quis perder o que eu sinto. Eu gosto de ser assim e eu me aceito assim, eu não vejo por que fazer um tratamento sendo que eu não faço mal para ninguém. Não foi uma surpresa nem para minha mãe, que a minha família é apenas minha mãe e minha irmã, né? E nem para meus amigos, porque eu sempre me abri muito com a minha mãe.
Então, assim, eu recomendo muito aos pais ter esse tipo de relação com os filhos, para o filho poder criar uma confiança e se abrir quando necessário, quando acontecer algum problema. Doutora, ninfomania é uma doença? Sim, é uma doença. E como é que a gente sabe que a pessoa está nesse nível, assim, quando começa a interferir com o dia a dia? Exatamente. Na verdade, existe uma situação em que a pessoa passa a ter o foco de toda a sua atenção, todas as suas preocupações, a sua vida passa a girar em torno da atividade sexual. Só pensa nisso? Só pensa nisso, vive para isso, normalmente abandona outras atividades, tem gente que larga o trabalho, abandona a vida e passa a viver em função da atividade sexual, não necessariamente da relação, mas está sempre pelo menos buscando ter a relação ou efetivamente tendo as relações. Consequentemente, essa vida parou em função do sexo. Isso está patológico, isso tem que ser diagnosticado e tratado. Eu imagino, se uma pessoa é casada, é ninfomaníaca, como é que faz, né? O que o parceiro começa a não dar conta. Num relacionamento, na verdade, isso pode trazer bastante transtorno, né? Qualquer desequilíbrio dentro de um relacionamento no âmbito sexual pode trazer transtorno, mas a ninfomania fica realmente muito marcada e ali o disparate entre os parceiros atrapalha a qualidade da relação, sem sombra de dúvida. Bom, a gente já ouviu aqui que o caso da Thaís é outro, né? No caso, cada um tem um time, né? Mas o que acontece quando a mulher quer menos do que com o cara? Você já teve um cara que queria muito e você menos? Sim, já tive. E aí, como é que resolve? Amei. Achei muito interessante isso. Eu ouço as pessoas falando que quando elas casam, o número de relações sexuais diminui. E é triste, né? Porque a pessoa namora e tem relação todo dia. E aí ela casa e é uma vez por semana, por que piora? Então, acho que tudo que é bom... Rotina, filhos, né? Mas não deveria deixar que essas coisas atrapalhassem a relação do casal. É a questão do tempo mesmo. Você acaba... Né? É triste, porque quando eu casar, eu quero continuar tendo todo dia. E no seu caso, eu quero, depois você volta aqui, quando você casar, depois de 10 anos, a gente conversa. Eu espero muito, eu vou ficar muito frustrada. Não, mas pode, é só tentar fazer disso uma prioridade, mas dá pra manter, sim. Sim. Porque senão eu vou ficar solteira pra sempre. Mas e se o cara queria demais, você... Como é que regulava isso? Olha, eu tinha um namorado que era todo dia. Isso aí era de praxe. Certo. E aí teve um dia que ele não quis, por algum motivo, eu virei pra ele assim, eu fiquei assim, será que eu tô horrorosa? Porque hoje não vai ter festinha. Então, acho legal, acho que é uma atriz, a Débora Seco, falou que acho que era 10 vezes por dia. E eu acho muito legal as famosas falarem abertamente sobre isso, porque quebra o tabu. Sim. Então, eu acredito que quanto mais, melhor. Eu sou a favor de números. Thaís, bom, você já deixou aqui explícito que, no caso, você ficou casada há quanto tempo com essa pessoa, com esse homem que não gostava? Eu conheci ele em 2011, mas nós fomos casar em 2017. Não, mas vem cá, mas e aí? Você ficou esse tempo todo sem sexo? Que tristeza. Dá pra contar nos dedos, se fizer uma calculadora, quanto você já transou com esse homem. Mas era poucas vezes mesmo? Pouquíssimas vezes. E você era apaixonada por ele? Eu era, mas era um amor diferente, porque eu acho que um relacionamento, pra mim, 80% é sexo, entendeu, Lu? Então, com ele, eu tinha uma relação muito de amizade. Eu dizia que ele era meu melhor amigo, só que eu acabei casando com ele. Entendi, casou com o melhor amigo. Aí, agora você namora? Agora eu tô namorando. E tá meio equilibrado? Graças a Deus, tem todo dia, viu, Lu? Todo dia? Todo dia. Que animado. Super. Que bom, né? E Gabriela, também tem essa questão de... Já aconteceu alguma vez de uma relação as suas relações estarem assim, fora do equilíbrio? Ou você querer demais, ou o rapaz querer demais, e você não conseguir se encaixar? Já aconteceu, Lu. Já aconteceu. Eu já tive um namorado que ele era todo dia e mais de uma vez por dia. E isso me irritava. Um pouco demais, porque assim, tem dia que a gente não tá afim, a gente tá meio down, a gente não tá empolgada, ou a gente tá pensando em outras coisas, os problemas realmente... No final do mês tem que pagar os boletos. Pagar boleto, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Então, sua cabeça... Porque, assim, na minha opinião, a mulher, para ela ter uma vida sexualmente ativa, e legal, equilibrada, ela precisa estar com o psicológico bem também. Sim. Então não adianta eu falar, eu vou fazer todo dia, sendo que eu estou pensando na morte da bezerra, como diz minha mãe. Então, depois de um tempo virou um problema, porque ele queria manter a frequência. Mesmo e eu quando já você não quisesse? Mesmo quando eu não quisesse. E depois enjoa também, você ficar olhando aquele mesmo cara todo dia, você fala, não, filho, já foi a fase já, entendeu?
No começo você até vai, agora depois de 2, 3 anos já começa a olhar, já conheço esse corpo. É porque você não desapaixonou dele, né? É, pode ser, porque o cara também, ele precisa dar uma inovada no jeito dele. Tem homem que você já consegue decifrar. Quando você está num relacionamento com ele, você já sabe exatamente onde ele vai pegar, o que ele vai fazer. Ele parece um mapinha, assim. Aí você já fica, tipo, bodeada. Entendi, tem que ter um romance, uma Tem coisa que um pouco ter uma coisa claro. diferente. É. Mas também já tive casos de eu querer e o cara ficar, tipo, eu ter que procurar, que foi esse último, no caso. Entendeu? Aí tem um pouco de preconceito. Quando a mulher quer mais do que homem, começa a olhar para o homem torto. É. Olha a cara da Geise. Eu já chamo ele de fraco, né? Tem isso, gente, é o machismo da mulher também. Doutora, vamos falar do machismo ao contrário. Se a mulher quer mais do homem, ela acaba que o coitado do homem é bombardeado. Como assim? Não quer? E não sei o quê. O homem tem que estar sempre pronto. É obrigado a querer sempre. Essa cobrança em cima dos homens também é um aspecto que a gente tem sempre que dar um apoio, porque o que a gente tinha acabado de falar, os disparates e os desequilíbrios são sempre problemáticos. Nos casais precisam tentar buscar essa harmonia. Agora, aquele homem que está sempre negando a parceira também tem que ter... Exatamente, né? Então, a gente tem que entender que, às vezes, a gente fala de sexo, o bate-papo, eu estou acompanhando aqui com vocês, mas, assim, existem aspectos que estão por trás de tudo isso. Então, a gente tem que estudar, grande parte das vezes, quando um casal, por exemplo, procura auxílio de assistência médica ou multiprofissional em termos de busca de respostas para a sexualidade, a gente tem que ver a qualidade do relacionamento. Então, o estudo do relacionamento faz parte de tudo isso. O sexo é o termômetro. Exatamente. Então, a gente tem que entender exatamente quais são as expectativas de cada um dos membros do casal numa parceria que vale a pena. Então, porque o homem é sempre aquele... A gente também fala muito do homem. Aí eu vejo aqui, não tem nenhum para se defender, assim, tem uns câmeras e tal, mas assim, no palco. Coitado do homem, tem que estar sempre pronto. Ai dele se não estiver pronto. Eu quero, vem agora. Senão, cai matando em cima do homem, né? E o mais importante, Luciana, é as pessoas saberem que hoje em dia os homens também estão extremamente sobrecarregados por inúmeros fatores e eles têm grande parte de problemas que podem aparecer no momento ali da relação sexual. Então, tem muitos homens que sofrem de ejaculação precoce, de disfunção erétil, trazidos exclusivamente ou também por questões de estresse, questões físicas, doenças que estão aparecendo. Cansado, preocupado. Exato. Então, não é normal a gente esperar que um homem esteja sempre pronto e disposto. Ele pode estar com seus problemas e manifestar nessa questão. Então, isso é importante. Tem que falar sobre isso também, né? Porque também, gente, se o cara está preocupado, problema no trabalho, não dá para você... Também tem que ter um pouco de paciência. Eu acredito... Mas aí fala, né? Eu acredito que para ter uma boa trans, os dois têm que estar bem, se conhecendo. Olha, isso aqui não tá legal, por que não tá legal? Hoje vamos assistir um filminho, estamos relax, também acontece. Sim, acontece. Ou, sei lá, um fetiche para mais tarde. Olha, vamos fazer uma viagem, planeja alguma coisa, vamos... Enfim, quando conversa não tem problema, eu acho que é rolar, isso. Não precisa rolar todo dia. Mas tem que falar sobre isso. Tem que ser sincero, claro, tem que ser sincero. Olha, agora eu vou conhecer a história de uma menina que tentou de tudo, mas revela que realmente, olha só, ela não sente desejo sexual. Existe, viu? Coloca aí. Luciana Gimenez, a Lorena tem 20 anos, é assexual. Ela viveu um relacionamento de 4 anos e nunca manteve relação sexual. Lorena, você nunca teve interesse em praticar sexo? Nunca tive interesse em praticar sexo, nem curiosidade, nem nada. E nem vontade. Por quê? Olha, eu acredito que isso é de mim mesma. Eu olho para as pessoas, tipo, alguma coisa vai me atrair nela. Essa alguma coisa não é sexo, pode ter certeza. Sexo. Pode ter certeza que não é. E aí você viveu um relacionamento de 4 anos. E é claro que, com certeza, o parceiro investia, né? Teve as investidas. E aí? Era difícil. Por isso que eu evitava ver ele. Tipo, a gente se via muito pouco exatamente por conta disso. Você nunca teve nenhum problema anterior, nada que te causasse isso? Não. Não? Não. É uma coisa que você não tem interesse? É só uma coisa que eu não tenho interesse, que eu vivo sem. Eu não acho que eu tenho ali um percentual de... teve uma culpa no passado que pode... Não, acho que não. Isso atrapalha você ou você vive bem sem sexo? Eu vivo muito bem. E se o parceiro procurar, no início, você já deixa claro, olha, eu não gosto de sexo? É automático, eu já falo, eu sou virgem, então esquece que não vai rolar, não tem, acabou. Se tocar também é uma coisa que você não se toca? Não. Não. Já tentei, não dá certo. Não. Sexo, não. Você quer passar longe? Já tentei, não dá certo. Atualmente, hoje, eu posso falar isso. Você quer passar longe? É.
Não teve nenhum menino que mexeu com você, assim, de uma forma mais sexual? Já mexeu com sentimentos. Tá. Tipo assim, eu quero estar com ele, mas... Sim, mas sexualmente falando, não? Não. Não? Não. Quando você olha algum galã na televisão, também não? Não. Não? Não. Você vê o Cauã Raymond, você não sente nada? Nada. Ai, Luciana do céu. Juro. Adorei. Nada? Nada. Não sente nada pelo Cauã? Nada. Eu olho pra ele e falo, poderia ser meu irmão, olha. Ai, adorei. Sexo pra mim é uma coisa desnecessária. Acho que não tem necessidade de eu fazer, nem de eu experimentar, nem de eu... Nada. Não tem... É uma zero esquerda na minha vida. Acho que não preciso de sexo pra nada. Doutora, a assexualidade pode ser considerada uma doença? Ou é tipo mais uma faceta da população? Olha, Luciana, na verdade, esses conceitos do que é patológico ou doença e o que não é mais, isso muda demais. Então, a gente vem acompanhando mudanças nessas classificações em todas as áreas da sexologia. Então, hoje em dia, ela, na verdade, não caracteriza-se mais como uma doença. Ela entra no aspecto da opção. Então, a pessoa tem todo o direito de não querer explorar essa parte da sua vida. Se não lhe faz falta, ela está muito bem consigo mesma, para que ela vai ter um problema? Então, não há de ser outra pessoa, por exemplo, um médico ou um profissional da saúde, que vai falar, você tem um problema. Não, não é assim. Desde que ela esteja bem consigo mesma. Agora, tem aquelas pessoas que ficam frustradas ou ficam se sentindo mal porque não tem a vontade, porque, afinal das contas, existe uma cobrança social, cultural. Como assim você não tem vontade de nada e você não se interessa por nada? Então, nesse caso, se trouxer sofrimento pessoal, a ponto da pessoa falar, acho que eu sou diferente, tem algo errado comigo, aí sim a gente precisa tentar entender o porquê dessa situação. Principalmente se tiver havido uma mudança de comportamento, ou seja, antes não era assim, e de uma maneira ou de um momento para o outro isso se tornou assim. Aí a gente tem que tentar entender ou buscar explicações para esse quadro. Já conheceram alguém assim? Bom, ela conheceu o marido. Ele não curtia mesmo. Você Não chegou curtia. a perguntar para ele? Ele me falou... Como vocês eram amigos, podia perguntar. Sim, ele me falou que ele tinha vontade de fazer uma cirurgia para aumentar. Então era isso, complexo, que era pequeno. Complexo, exatamente. Porque ele Tá sabia explicado. que ele não dava prazer. Ele perguntou pra mim o que eu achava. Eu falei, eu não botei silicone nos peitos, né? Falei, faz a cirurgia, de boa. E aí? Mas nós terminamos. Eu fiz tratamento para engravidar dele. Só que 2 dias antes de fazer a aspiração, nós brigamos e eu peguei minhas coisas e voltei para São Paulo. Mas era tão pequeno assim ou era trauma mesmo dele? Era bem Mulher do difícil. céu. Era. A sua história só Ele piora. sabia que não, só piora. Ele sabia que não dava prazer, por isso também que ele não me procurava. A história só piora. Tadinho, gente. É ruim. Mas a família inteira sabia, porque todo mundo perguntava, e aí, vocês não vão ter um momento de vocês? Todo mundo, quando a gente passava Natal, Réveillon, que vinha a minha família, a família Não. dele, as pessoas sacavam que a gente não dormia junto, sacava que não tinha, sabe? Mas aí eu fui numa mulher sensitiva, que ela falou que é taróloga da dele, que é vida. de Charás, o homem família. completo, o grandão. É de família, é dele isso. Entendi. Então não era dele fase. Até a sensitiva falou que era dele. Não isso. era fase. Ele era assim, entendeu? Ele era assim, ok. Ele é assim, Ô, Geis, a história só piora? A história só piora, meu irmão. Ô, meu A história irmão. piorou. Doutora, essa questão de ser assexual pode ser uma fase que a pessoa... o hormônio, sei lá, de repente caiu o hormônio. Homem é um pouco diferente, né? Mas de repente não está interessado em ninguém. Se tem problema financeiro, isso é broxante. Ter problema financeiro, qualquer um fica broxa. Com Eu digo assim, certeza. até com a vida. Quando eu digo broxa, não é nem o fato, mas assim, caído, triste. A pessoa fica sem tesão na vida, sem vontade. Exato, na verdade é o que a gente estava falando. Existem pessoas que, por opção, se ela estiver muito bem e não estiver se sentindo mal com essa situação, isso não é problema. Mas quem se tornou assim ou ficou assim pode ser um problema. Mas uma pessoa pode ter passado a ficar assim também sem ser um problema. Então tipo, parece só muito não quer redundante, mas a pessoa fala, em um determinado momento fala, não quero mais. Isso não faz mais parte da minha vida, não me faz falta e eu estou muito bem, obrigada assim. Que continue assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa esfera sexual de
criar problemas onde não existe. Então, existe uma situação, que é um conceito internacional das sociedades científicas que mexem com a sexologia, que justamente, para ter caracterização de ser uma disfunção sexual ou ser um problema sexual, a primeira requisição, a primeira premissa é trazer sofrimento para a pessoa. Não é para o parceiro. Não é o meu parceiro reclama que eu não tenho interesse. Não. Esse é o problema do parceiro. Sim. Então, eu me sinto mal porque eu não tenho interesse. Assim, se eu tiver um sofrimento pessoal, a partir dali, eu posso entender que existe um problema de saúde. Interessante isso, né? Geise, você obviamente não viveu isso ainda, né? Graças a Deus, não. Né? Não tenho nada contra. Acho que no sexo nada é básico, é padrão. Cada um tem a sua sexualidade aflorada de uma maneira. Mas eu nunca me relacionei com ninguém assexuado. Não gostaria, assim. Só como amigo mesmo. Porque para você é importante. Sim, pode ser como amigo, mas só para conhecimento Claro. mesmo, porque eu sou curiosa e porque o sexo em si me fascina e essa vertente também. Mas Sim. só para amizade. Porque realmente aí ia ficar meio unilateral o negócio. Não ia dar dar muito certo. Agora eu quero conhecer a história de uma mulher que resolveu esperar até o casamento para saber se prefere quantidade ou qualidade. Coloca aí. Luciana Gimenez, algumas religiões ditam normas de comportamento e muitos fiéis seguem à risca esses conselhos. É o caso da Vitória, que tem 21 anos e para ela, sexo só após o casamento. Vitória, conta pra gente quando que você começou a pensar dessa forma? Então, meu pensamento, ele veio de acordo depois de alguns episódios passados que eu tive na vida. E com a minha idade de 21 anos, poucas meninas da minha idade têm esse lance de castidade levado a sério. E você enfrenta dificuldade, por exemplo, já terminou algum namoro? É difícil um homem aceitar? Muito difícil. Se ele não for da mesma religião que você, ou pelo menos acredita nisso, é muito complicado, né? Se você, de repente, se casar virgem e depois do casamento você descobrir que você não tem afinidade sexual com esse parceiro, você já pensou sobre isso? Já pensei sobre isso. E por mais que na Bíblia um divórcio não é uma coisa tão aceita, eu acho que eu pelo menos cumpri o que eu sempre segui a poço. E o que as pessoas pensam a respeito? Por exemplo, amigas, que nem você citou, familiares, as pessoas te apoiam? Quem não é na religião não acredita. Tá. Quando eu falo acredito. assim, eu sou virgem, ninguém acredita. Então, minhas amigas mesmo dizem que é um absurdo, porque elas, poucas, eu acho que mais duas amigas minhas, que também levam a castidade a sério, falam que isso é impossível para 21 anos, nunca. Muita gente deve estar concordando com você, mas muita gente também deve estar discordando. O que você diria para a sociedade? Se coloque em um pedestal para que ninguém te tire, entendeu? Não vou falar siga a castidade em si, porque eu sei que é muito difícil, mas se respeitem como mulheres para que a sociedade em si entenda o que você leva como filosofia e possa te respeitar, você como gênero, na sociedade, ainda mais no Brasil. Você que já é assinante do Rede TV Plus e interage com a programação da Rede TV, agora pode ter mais chances de ganhar no Festival de Prêmios A Chave é Sua. Olha só essa novidade, fique ligado em nossa programação, pois toda vez que aparecer um QR Code como esse aqui embaixo, com uma pontuação, você poderá ganhar inúmeros pontos. Tem QR Code de 50 até 300 pontos. E a cada 1.000 pontos acumulados, você ganha mais um bilhete para participar dos sorteios. Você viu só, né? Tudo isso porque a gente quer que você tenha ainda mais chances de ganhar. Mas atenção, porque você vai ter somente 5 minutos para pegar o seu cupom e essa vantagem é só para quem já é assinante do Rede TV Plus. Então não saia da Rede TV, porque ele pode aparecer a qualquer momento aí na sua tela. Bom isso. A gente estava falando de pessoas que resolvem esperar, até pela questão religiosa, mas algumas pessoas acham que devem esperar. A gente estava me dizendo, você perdeu a virgindade, a primeira experiência sexual que você teve foi com 13 anos? Foi. E quando eu falo isso, choca um pouco as pessoas. Não é meio novinha? Era novinha. Você se arrependeu? Não. Foi bom? Foi bom, foi com uma pessoa que eu gostava, foi com consciência, o que é muito importante. E foi uma decisão minha, só minha. E você gostava do menino? Sim, ele era mais velho, meu primeiro amor, meu primeiro namorado. Eu amadureci, como a maioria de todas as mulheres, amadureci mais cedo, né? A gente sempre amadurece primeiro. Mas ele foi cuidadoso, te tratou com carinho? Essa história é meia doida. Eu não contei pra ele que eu era virgem. Não, até porque você só tinha 13 anos? Não, é porque eu quis fazer surpresa.
E aí? Só quando chegou lá na hora eu não sabia o que fazer. Entendi. E aí ele viu que eu tava tendo dificuldade. E aí eu falei, eu não sei o que eu faço, você me orienta? E aí ele falou, aí foi uma confusão danada. Mas deu tudo certo? Deu, ele foi falando e eu fui fazendo. E você namorou com ele depois? Namorei com ele depois e ele falou, você é doido? Eu falei, eu queria fazer uma surpresa. Mas eu não tinha informação que eu tenho hoje. Pô, com 13 anos, né? Mas eu queria ter informação, porque eu fiquei lá, perdida. 13 anos? O que tem, mulher? Não tem nada, mas eu acho que é meio novinha. Tem tanto tempo pra fazer isso, não? É uma coisa tão boa. Aí que tá a questão. Transar com segurança com quem você gosta é uma coisa que te faz tão bem. Pra que esperar até 20 anos? Até pra casar, pra transar? Isso é tão... Acho que isso é tão antigo. É uma escolha, né? É uma escolha das pessoas. Doutora, tem uma idade média que as brasileiras começam a vida sexual? Sim, estudos aqui no país mostram que a idade média é de 15 anos. Então, a gente tem, lógico, né, diferentes partes do país podem ter comportamentos mais específicos, mas na média das mulheres brasileiras, a idade da primeira relação é em torno dos 15 anos. De acordo com a medicina, isso é bom, normal, ruim? Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Do ponto de vista físico, o organismo, a partir da primeira menstruação, ali mais ou menos cerca de 1, 2 anos depois, ele já tem capacidade plena, inclusive reprodutiva. Então, a gente tem que ter toda uma preocupação, Sim. até com aspectos... Preservativo, tudo. Não só da contracepção, para evitar uma gestação indesejada, contra a aquisição de alguma infecção sexualmente transmissível. Claro. Tudo isso é bastante importante. Do ponto de vista psicológico, depende muito do grau de maturidade dessa moça. Então, com 15 anos, tem mulheres realmente muito maduras, tem outras que são umas verdadeiras crianças. Sim. E a gente tem que lembrar que a gente tem aqui no país ainda em voga a proibição do sexo não consensual com menores de 14 anos. Ainda configura estupro. Então, isso também é bastante preocupante. Sim. Gabriela, com quantos anos foi a sua primeira vez? Com 17 anos. 17, primeiro namoradinho. É aquilo que a doutora falou. Eu, com 15 anos, eu ainda era muito criança. Nossa. Gostava de jogar bola na rua, fazer roupa de boneca, essas coisas todas. E foi legal a sua primeira Foi, experiência? Foi com alguém foi. que você amava, gostava na época? Sim, eu amava ele, era apaixonadinha, Bonitinho. namorado de escola, aquelas coisas todas. Romântica, então foi, tudo certo. a gente ficou 4 anos juntos até, Bom. então chegou a fase adulta juntos, foi bem legal, assim, Legal. foi bem bacana. E Thaís, também? Quantos anos? Com 13, Lu. Que nem a Geise. Eu menstruei, isso, que nem a Geise. Eu menstruei com 12 anos. E eu conheci um namorado, e eu namorei ele 2 anos e meio. E ele tinha 17 anos na época, e enfim, né? Mas foi uma experiência boa. Foi sim, ele que me ensinou a dirigir. Ah, eu pensei que você ia falar outra coisa. Mas, Foi meu primeiro, Você né? Foi imagina, meu o primeiro namorado falando de sexo, eu falei, ele me ensinou a dirigir. O aleatório. meu me ensinou outra coisa. Ele dirigir é bom também. Mas ele foi gentil, cuidadoso. Sim, foi sim, mas eu também não sabia o que fazer. Mas ele sabia que eu era virgem, né? Doutora, vez, né? a primeira vez para as meninas, normalmente, é um pouco mais difícil. Né, doutora? Na verdade, a gente tem as dificuldades anatômicas, então existe a necessidade da ruptura do ímen naquelas que vão romper. A gente tem que lembrar que tem mulheres que não têm o ímen roto, então ele é mais, a gente chama de complacente, aquele mais elástico, isso pode acontecer também, mas não é só isso. Então as pessoas, é porque tem que romper o ímen e tem que sangrar. Não necessariamente. Tem muitas que não sangram, tem muitas delas que têm esse ímen mais elástico que não vai romper, mas tem toda a necessidade de aprender a viver a própria sexualidade, tem a experiência nova, tem o medo eventualmente de uma gestação indesejada, porque às vezes ela não está usando um contraceptivo. Então é tudo muito junto. Então isso de fato faz ficar um pouco mais difícil. Agora tem um outro aspecto que não pode deixar de ser comentado, que é a questão cultural. Então eu estou ouvindo aí novamente o bate-papo em relação a que idade que começaram. Isso, na verdade, não é o ponto mais importante. É quão pronta estavam essas meninas, essas moças, para terem essa primeira relação. Quem se sentisse muito pronta e muito à vontade, normalmente tem menos dificuldade. Aquelas que estão com medo ou estão indo só por curiosidade, podem ter mais dificuldade. Então, aí é verdade. E nessa época, quando as meninas estão muito novas, às vezes elas fazem somente para dar prazer ao homem. Então, elas se sentem um pouco... se eu não for, eu sou diferente das amigas, ele não vai ficar comigo. Ela tenta conquistar, ela não tem noção que isso não é a maneira certa, ela tenta conquistar o rapaz com o sexo, mesmo sem querer.
Isso é verdade. Na verdade, a gente sabe que a gente vai estar falando nessa população adolescente, onde a gente tem a questão da curiosidade, a questão de tentar ser semelhante aos seus pares. Então, se todo mundo da sua turma ou daquela mesma fase já teve, por que eu ainda não tive? Eu estou diferente do grupo, então pertencer ao grupo acaba sendo muito importante e, consequentemente, tem aquelas que vão acabar sendo empurradas pela situação. Mas tem uma outra gama que realmente, como elas estavam falando, que estavam se sentindo prontas, preparadas e que foram por opção. Então, nesses casos, a gente costuma ter menos problemas na primeira vez. Sim, essa questão da primeira vez. Tem gente que decidiu esperar para o casamento. Aí a minha pergunta seria, e aí, se não gostar lá, como é que faz? Devolve como? Tem devolução depois? Chama divórcio. Ai, que Prazo trabalho. de garantia, 30 dias. Tem que fazer um test drive. Ô, Geise, eles falam isso com você lá no YouTube? Alguém que resolveu esperar? Eu falo, minha filha, você tá doida? Aí chega lá na hora. Esse homem tem uma ejaculação precoce, esse homem não dá conta. Mas o amor não resolve? Não, amor não faz gozar, não. No sexo, não. Ninguém goza com amor, não. É com outras coisas. Não, mas às vezes você ama e vai aos poucos, não? Não, amor é amor, sexo é sexo. Não dá pra romantizar um sexo ruim. É ruim, é ruim. Mas, gente, não? Não, Lu, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É por isso que eu sou a favor de mandar nudes, com consciência, Eu sem já ver mostrar o logo. rosto. Já pra ver o tamanho, a Ela que tá qualidade. falando, tá? Sabe por quê? Isso é uma questão machista. Os homens gostam de bumbum grande e seios fartos. Ok. Nem todos. Uma grande maioria, não todos, né? Gostam de uma mulher ali naquele padrão. Eu também tenho meu padrão. Meu padrão tem centímetros. E aí? Aí eu tenho que Quantos engolir... centímetros? Uma coisa bonita, Entendi. viçosa. E aí eu tenho que viver com o mínimo. Só Mas porque aí eu você sou vai ter que ver mulher. antes? Eu preciso ver antes. Pra ver se você quer. E experimentar. Mas você fala isso? É igual uma roupa. Você compra uma roupa sem provar e se ficar apertada. Entendi, mas aí você vai sair com o rapaz e você fala, vamos entender como é que é antes? Eu falo, amor, eu vim aqui porque eu quero você. A mulher tem que tomar atitude. Entendi. Essa questão de que, o homem que tem que fazer... A mulher não tem desejo? A mulher não tem tesão? A mulher não pode só sair para um relacionamento casual? Pode, eu quero só verdade. sair com você, ir pra cama com você. Tchau, amor. Não vou nem passar meu Concordo. telefone. Mas antes eu quero ver se eu vou gostar. É claro, eu quero provar, test drive. Mas vem cá, mas às vezes você não viu um que talvez você achasse que não ia tanto e de repente foi mais legal que o outro que tava tipo, Meu amor, os magrinhos nunca decepcionam, mas isso é uma tese. A mão grande, mas não dá pra confiar no tamanho da mão, Não, Ana. vem cá, e às vezes esse negócio de tamanho no documento, calma, que às vezes acontece. A pessoa tem um tamanho tchan e não é tudo, e de repente uma pessoa que não tem o tamanho ideal e funciona bem. Eu só vou saber se eu provar. É, isso aí é verdade. Porque eu aqui já entre peguei duas os- pessoas é uma coisa muito especial. Tem Às que- vezes tem você que tem ter. tesão num cara que você não sabe por quê. Sim. E tem o tesão. Às vezes é o cheiro, é o jeito que ele geme no seu ouvido. É alguma coisa. Você tem que ir E lá às pra vezes tem saber. um lá lindo que você fala, meu Deus, eu achava que era Exato. tanto. Pois Já é. aconteceu, O você pegar tesão- aquele ali... Mas normalmente, me corrijam se eu estiver errada. O beijo já diz muito. o beijo sim. Beijo, com certeza. Se não beija bem, Quando não na cama é encaixa pior no beijo, ainda. é porque o negócio não vai longe. E o beijo é bom porque ele dá evidências. Meninas, beijo é tudo, né? O beijo é tudo. tudo no relacionamento. Não, porque se a pessoa não Beijo beija... Não, se a Juro. pessoa não beija, tem algum problema. E se o já. beijo é ruim, Não, nem vai, porque não vai valer a pena. Depende, viu? Já peguei uns de beijo ruim, quando chegou lá, valeu muito a mas pena. aí melhorou o beijo depois? Quando o cara não gosta de beijar, Luciana, mas nem com Que reza cara você que não gosta de consegue. beijar, Cara gente? que Tem não gosta homem de que não beijar, não gosta. gosta de outras coisas com a boca. O cara não gostava de beijar, mas era bom de cama. Era exatamente, não gostava de beijar, mas beijava outros lugares muito melhor do que beijar a boca. Eu adoro beijar. Eu Gente, adoro. Eu sou da época bem. da escola que ficava beijando no murinho Beijar da é escola ali tudo. horas, entendeu? É tudo, beijar é É. tudo, eu acho. Também acho. Mas é? não pode Beijar. generalizar, meninas. Tem cara que não beija bem, que é bom. Eu acho. É romanticismo. A gente é romântica, né? Mulher gosta. Enfim, a Simone Garuti entrevistou uma mulher que se declarou bissexual. Isso aí tá normal aqui no Super Pop, né? Agora eu quero conhecer a história dela. Luciana Gimenez, a Gabriele é atriz, tem 26 anos, já namorou com homens e mulheres e assumiu a bissexualidade durante um reality show em rede nacional. Gabriele, conta pra gente como é que foi esse momento. Foi libertador. Foi? Por quê? Porque eu me reprimia muito pelo fato de eu ter filha, ter sido mãe muito nova, ter sido casada. E eu ficava com medo das pessoas me julgarem ou então acharem que eu poderia influenciar a minha filha de forma negativa. Você já se relacionou com homens e também com mulheres. Você tem uma preferência ou não?
O homem acontece para mim. É meio difícil encontrar mulheres. Então, a minha preferência para relacionamentos é sempre o homem. Tá. Porém, para o sexual, mulher é uma coisa que fica ali presente na minha cabeça, na minha imaginação. Você falou uma coisa muito interessante, né? Antes de nós começarmos a gravar, que você me disse o seguinte: eu transo, às vezes, com um homem, mas pensando numa mulher. É isso? E a gente Todas as pode vezes... contar esse segredo? Agora já foi. Pode. Todas as vezes que eu transo com homens, eu penso em mulheres. Agora eu não sei porquê, mas fica na minha cabeça. Gabriele, na sua opinião, a sociedade está preparada para lidar com o bissexual? Porque eles acham que o bissexual tá ali no meio termo, tá meio confuso, gosta da orgia, e não é assim que funciona. A gente gosta de pessoas, independente do gênero. Me diz aí, você já foi um dos sorteados do Festival de Prêmios aqui da Rede TV? Ainda não, eu estou sentindo aqui que a sua hora está chegando. Mas olha, para você participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. E se você já é, os prêmios estão ainda mais incríveis. No Festival de Prêmios, a chave é sua. Então, assine o Rede TV Plus agora. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Acessou, assinou, já está participando. Você pode usar qualquer cartão de crédito e se você for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Ficou alguma dúvida? Então, presta atenção no recado do Lucas Salles e da Carla Prata. Boa noite! Boa noite, Carla Prata! Boa noite, Lucas. E é isso mesmo, Lu. Olha, com o Festival de Prêmios, a chave é sua. O pessoal de casa pode estacionar uma Mercedes Classe A Sedã 0 km na garagem, sem precisar fazer um monte de boleto. Já pensou? Uma máquina que vale quase 200 mil reais na sua mão? Incrível, não é mesmo? E olha só, além desse carrão aí, vou te contar um negócio. Dá para levar um Onix Plus automático todo domingo durante o programa Encrenca, sabia? E você acha que acabou? Não acabou, não. De segunda a sábado, o assinante do Rede TV Plus pode levar para casa prêmios de montão. Por exemplo, de segunda a sexta, durante o programa Tarde é Sua, nós sorteamos um smartphone. E também, de segunda a sexta, durante o programa Alerta Nacional, a gente sorteia uma Super Smart TV de 43 polegadas. Mas não acabou não, porque no sábado também tem sorteio. Durante o programa Operação de Risco, a gente põe de novo em jogo esse Super Smartphone moderníssimo. E durante o programa Mega Senha, a gente sorteia mais uma vez essa super televisão. E olha só, gente, eu vou te lembrar uma coisa. No final da promoção, você pode levar essa Mercedes Classe A Sedã para sua casa. Já pensou? Você e toda a família dando uma voltinha nesse carrão? Um sonho, né? Olha, desde que começou o Festival de Prêmios, eu penso nisso todo santo dia, Carla. Quem nunca sonhou em ter uma Mercedes? Opa, eu sonhei e acho que todo mundo também, viu? Mas olha só, para concorrer, você aí de casa já sabe, precisa assinar. Então não perde tempo, vai lá no site da Rede TV Plus e faz a sua assinatura agora. E se você quiser cancelar a sua assinatura, você faz isso com apenas 3 cliques. Beijo, Lu! Beijo, Lu! Tchau, tchau, pessoal! É isso aí, continue assinando. O próximo pode ser você. Geise, você se declarou... Lá vai. O que você tá olhando aí, ô gata? Eu tô meio colar. Ô, Geise, você se declarou bissexual. Sou. Namora com menina? Já namorei muitos anos, aliás, quando eu tinha dos meus 16 aos 19. Eu namorei uma mulher. Então, bom, seu leque é maior. Claro! Uma vez uma garçonete, ela tava lá servindo a gente lá... E ela gostou da minha marquinha, né? Porque a portuguesa vaidosa, a sua marquinha. Eu falei, eu gostei da sua marquinha. Vamos embora pra casa. Para ver a marquinha. Outro pé na bunda. Acontece de eu levar uns pés na bunda. Não rolou? Não rolou, nem sempre rola. Às vezes com homem também, pode porque querer. As meninas são héteras, por isso que eu tenho essa questão de falar abertamente sobre a minha bissexualidade. Se eu sei que a moça é hétera, eu não vou falar nada com isso, com ela. Até porque... você ficou bonitinha depois. Tá ainda bonitinho o negócio? Tá linda. Tá bonitinha? Amor, eu cuido bem cuidado, você acha, né? Não, tá certo, que ela fez aquela operação aí ficou tudo bonitinha. Até as unhas é curta, que é pra não machucar. Gente, você tá focada nesse momento de... Eu quero ver depois. Então, olha aí, É assim que começa, já te mostro. Sei, o amor está no ar. Sei.
Você não é bi? Não, já fiquei com mulheres, já rolou de transar e tudo, mas não foi minha praia, não, Lu. Preferência hétero. É preferência hétero, assim, mas não tem nada contra. Se eu estiver numa festa e tiver, assim, alegrinha e gostar, eu beijo, tudo, mas certo. na hora do sexo eu prefiro homem. É. Thaís? Eu gosto de homem. Essa aí foi bem sim, eu gosto é de homem. Homem. Gosto de macho. De macho, é. Tá namorando hoje? Tô namorando. Há quanto tempo? Nos conhecemos final de janeiro, mas nós ficamos 2 semanas brigados agora e voltamos semana passada. Coitado, imagina ele ficou enclausurado com você na quarentena. Aham, exatamente. Começamos um pouquinho antes da quarentena. A gente se via... Eu dormia na casa dele todos os dias. Nossa. Ou ele... Quando eu ia pra minha casa, ele ia pra minha casa. Por isso que também a gente ficou um pouco Intenso. separado. Foi muito intenso, é. Mas agora reorganizou. Vamos ver, né? Eu falei pra ele, vamos... Respira. Falei assim, não quero voltar a namorar. Quero voltar a te encontrar, né? Mas... Paquera, né? Mas enfim, a gente foi Respira. quinta, nós voltamos e eu saí da casa dele hoje. Entendi, não quero voltar a namorar. Foi quinta, tava lá até agora e já tô voltando. Entendi. Ele De perguntou que malicuia. horas termina a gravação, vem pra cá. Entendi, tá tudo certo. Só não quero botar rótulos. Fiquei o fim de semana inteiro, tô voltando, passarei a Não, semana, mas não me chama de nada. Ele vai ter que merecer, entendeu, Tá Lu? certo. Não é? Boa, vai pra lá e toma um gole de vinho, vamos ver se ele merece. A galera já tá toda se cutucando no sofá. Você viu? Tem gente que não gosta. Então, muitas pessoas, a gente estava vendo ali no nosso VT, algumas mulheres ficam sem sexo assim, muito tempo. Qual foi o máximo que você já ficou? Não, gente, fala a verdade agora. Agora, na quarentena, tá um sofrimento, Quanto né? tempo? 3 meses. Sem nada? Sem ninguém? Sem uma pessoa, sim. Com uma Sim. pessoa, sim. Quanto tempo sem sexo? Já fiquei 5 meses já. 5 opção? meses. Por opção. Quanto tempo sem sexo? Acho que 1 mês. Olha, não mais. Não mais. É o mês do ex-marido, né? É Que do era sempre ex-marido. mês. Ficava 1 mês sem. É o ex-marido, que era o mês do ex-marido. Não dá, né, Lu? E olha, para você que não perde tempo e já é assinante do Rede TV Plus, tem vantagens exclusivas e ainda mais chances de você ganhar. A novidade é que agora você pode acumular pontos todas as vezes que aparecer um QR Code como esse durante a programação da Rede TV. Basta você apontar a câmera do seu celular e pegar a sua pontuação. Tem QR Code com pontos que variam de 50 até 300 pontos. E ao acumular 1.000 pontos, você ganha um bilhete para participar dos sorteios do Festival de Prêmios A Chave é Sua. Ou seja, quanto mais pontos pegar, mais chances tem de ganhar. Mas lembre-se, os pontos só valem para quem já é assinante do Rede TV Plus e duram só 5 minutos. Agora vamos para o estúdio do Festival de Prêmios A Chave é Sua. Presta atenção no recado do Lucas Salles e da Carla. É isso aí, Lu! Chegamos! E com o Festival de Prêmios, a chave é sua. O pessoal de casa pode estacionar uma Mercedes Classe A Sedã automático 0 km na sua garagem sem precisar sacrificar o dinheiro da poupança ou até mesmo se comprometer com uma dívida enorme. Mas não é só isso não, né, Carlinha? Não é mesmo, viu, Lucas? Além desse carrão aí, dá pra levar pra casa um Onix Plus automático todo domingo durante o programa Encrenca. Sabe quanto custa esse carro? Quanto? Mais de 70 mil reais. Que isso, gente, é muita grana. Você quer mais? Tem mais! De segunda a sábado, o assinante do Rede TV Plus participa de todos os sorteios. De segunda a sexta, a gente sorteia um smartphone super moderno durante o programa A Tarde é Sua. E durante o programa Alerta Nacional, de segunda a sexta, a gente sorteia uma super Smart TV de 43 polegadas. E no sábado, tem sorteio também. Durante o programa Operação de Risco, a gente sorteia de novo um celular super moderno. E durante o programa Mega Senha, tem sorteio dessa super TV. Olha, tela de cinema, hein, Carlinha? Falando nisso, foi assim que o Ramiro da Silva se deu bem. Olha só o que ele já ganhou aqui. Vamos ver? Fui contemplado com a TV Smart. Inscreva no Rede TV Plus que você pode ser o próximo ganhador. Aê, Ramiro! Nossa, sortudo demais, viu? E você aí de casa? Você não vai assinar? Não acredito. Olha só, vou te lembrar uma coisa, viu? No final dessa promoção, você pode levar para casa
essa Mercedes, classe A, sedã. Gente, imagina ela na tua garagem. Aqui, quem assina o Rede TV Plus só tem vantagem. É mesmo, Carlinha, mas para concorrer, você já sabe, precisa assinar o Rede TV Plus. Então não perca tempo, faça agora a sua assinatura. E se você quiser cancelar, por qualquer motivo que seja, dá para você fazer isso com 3 cliques. Mas lembre-se, para participar do sorteio, tem que assinar. É isso, um beijão, Lu. Beijo, tchau, tchau, Lu, pessoal. tchau. Quando a gente fala de sexo, todo mundo tem opinião, né? O negócio vai que é quantas vezes antes, depois, mas tá tudo certo. A gente chegou aqui num consenso. Mas segura que agora a gente vai falar de sorteio, gente. Tem sorteio todos os dias no Festival de Prêmios A Chave é Sua. No A Tarde é Sua e no Operação de Risco você pode ganhar um smartphone Motorola E6S. Dá para ficar conectado com a família inteira. Agora, se você está precisando de uma televisão, todos os dias sai uma Smart TV LED 43 polegadas Full HD no Alerta Nacional e também aos sábados no Mega Senha. Já pensou? Assistir a live do seu artista preferido em Full HD? E os prêmios não param. Todo domingo no Encrenca. Você pode ser o sortudo a sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. Quer mais? No final da promoção, a gente vai sortear essa Mercedes Classe A 200. Sedã maravilhosa, fala a verdade. Em que outro lugar você tem a chance de estacionar uma Mercedes dessa na sua garagem, investindo menos de 75 centavos por dia? A chave desse avião pode ser sua. Então, não perca tempo, assine o Rede TV Plus agora. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Acessou, assinou, já está participando. E você pode usar qualquer cartão de crédito. E se você for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Aí eu vi vantagem, muito bom. Olha só, então eu queria aproveitar e vou agradecer a doutora Flávia. Ela é ginecologista especializada em sexualidade. Doutora Flávia, muito obrigada pela sua ajuda. Eu agradeço o convite de vocês e a importância de ter um tema desses, assim, dando esclarecimentos aí para a população. Parabéns pela iniciativa. Eu queria agradecer a Geise Arruda. A Geise está arrasando aí com o seu canal do YouTube sobre sexo, Geise? Sim, meu livro, Desejo Proibido, dia 5 de agosto, lançamento, 3 histórias inéditas. Eu que escrevi, tá muito legal. Então, compra. Muito obrigada, tá, Por querida? nada. Queria agradecer a Gabriela também. Gabriela, muito obrigada. Eu que agradeço, Lu. Posso deixar meu Instagram? Manda lá. É @gabilevinte com 2 N's e um T mudo. Muito obrigada. Obrigada. Thaís Smith, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, viu? Eu queria agradecer a todos vocês e muito obrigada. Boa noite, tchau!